Aqui com a gente, Urian Fancelli, mestre em relações Fancelli. Primeira vez que a gente está interagindo e o Rafael prontamente aqui já assoprando a pronúncia correta do Urian Fancelli. Eu imagino que seja de origem italiana, né? Ele vai confirmar para mim se sim ou não. Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais, Nauê Bernardo, advogado e cientista político, nossa amiga Yasmin, que estava sempre aqui nessa posição, interagindo com os dois, né? Bendito é o fruto. Agora estamos aqui seguindo nessa missão. Yasmin, a gente aproveita para reiterar aqui nosso desejo de boa sorte para nossa amiga querida, nossa colega que segue em novos desafios e me incumbiram dessa missão aqui de interagir sempre às quartas-feiras com essas duas feras, pessoal, que entendem tudo da área do direito, da área da ciência política, das relações internacionais, Urian Fancelli e Nauê Bernardo, a quem eu dou as boas-vindas aqui no Brasil Agora. Começando por você, Urian. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Pode ser Fancelli, como você achar melhor, tá valendo. Perfeito, vamos de Fancelli, então. Nauê, bem-vindo, amigo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos espectadores, bom dia, Urian. Muito prazer, viu, Jesus? Jesus. Também não é um nome com a pronúncia tão óbvia, não, né? A gente precisa aqui passar as orientações. É isso. Bom, vou aproveitar aqui, quebrar o protocolo e pedir para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no chat para dizer, olha só, esse é o assunto do Visões de hoje. 11 de setembro, aniversário, triste aniversário de 23 anos da queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Símbolo do capitalismo, a gente tem as imagens aí, quando terroristas da Al-Qaeda mergulharam aviões nas Torres Gêmeas, e eu me recordo, em 2001, eu estava como estagiário de comunicação em uma rádio aqui em Brasília, e a gente viu ali o primeiro impacto na primeira torre e ficou na dúvida, será que foi um acidente? Será que foi um atentado terrorista? E as imagens ao vivo, transmissão ao vivo dali. E aí, depois de um tempo, de alguns minutos, veio o segundo avião e a gente assistiu de uma forma impactante. E isso ficou na minha memória. Bom, e eu quero que você que acompanha a gente no chat, diga, você se lembra desse 11 de setembro de 2021? Escreve aqui pra gente. E essa é a primeira pergunta que eu faço a Urian. Urian, onde você estava no dia 11 de setembro de 2000? Eu falei 2021? Se eu falei, errei. 2001. Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Ó, eu tenho 33 anos, então eu tinha 10 anos, estava voltando da escola no interior do Paraná, de onde eu sou, e lembro até hoje, como todo mundo, né? Cheguei em casa, a televisão estava ligada, noticiário passando, então aqui aquelas imagens também que impressionaram e que a gente lembra delas até hoje. Nauê, onde você estava no 11 de setembro de 2001? Você se lembra desse episódio? Lembro desse episódio, estudava à tarde, estava em casa quando deu a vinheta de plantão no canal que a gente estava assistindo na hora, todo mundo estava assistindo jornal e a pessoa avisando, né? Olha, um avião acertou uma das torres gêmeas e tal, não se sabe se foi um acidente. E aí logo em seguida vem o segundo avião e ficou todo mundo chocado lá em casa, uma coisa horrorosa. Então eu lembro Urian, bem disso. todos nós chocados. Ó, tem gente aqui já se manifestando. Legal aqui a gente saber aqui do pessoal onde cada um estava nessa época, nesse dia fatídico. Urian, o que o 11 de setembro de 2001 mudou no mundo? A gente pode dizer que há um cenário de relações internacionais antes do 11 de setembro e outro depois do 11 de setembro? Ah, mudou muita coisa, né? Foi um ataque direto à maior superpotência global, a maior democracia, ao país que possui o maior exército do mundo. Então, depois do 11
do 11 de setembro a gente viu aquela guerra dos americanos contra o terror. Isso tem até hoje impactos muito fortes na política, tanto é que acredito que a gente vai falar um pouco sobre o debate que aconteceu ontem à noite entre o Donald Trump e a Kamala Harris, e muito do que foi discutido ontem está relacionado, inclusive, com elementos do 11 de setembro de 2001. Por exemplo, em relação à retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Isso, houve uma troca de acusações sobre a maneira como isso foi feito ontem no debate. Então, o Donald Trump culpando o governo do Joe Biden e da Kamala Harris por terem feito isso de tal maneira que os Estados Unidos acabaram perdendo muitos equipamentos militares porque tiveram que sair rápido. A Kamala Harris, por sua vez, culpando o Donald Trump por ter assinado um acordo, por ter recebido o Talibã, que é quem hoje comanda o Afeganistão, em Camp David, que é um lugar bastante sagrado para a política norte-americana. Então, isso faz com que haja elementos que sejam carregados até hoje na política norte-americana. E a gente já entrando aqui no debate, as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que a gente segue acompanhando. Ontem, o primeiro debate entre Trump e Kamala Harris, né? A gente viu ali eles falando sobre, entre outros assuntos, Afeganistão, enfim, a política da imigração. E eu quero saber se esse discurso do Trump, ele defendendo ali políticas mais severas contra imigrantes, por exemplo, você acha que esse discurso, né, contra as políticas de imigração, por exemplo, defendidas por Kamala Harris, né, a forma como os republicanos e os democratas enxergam a imigração, isso tem relação também com o 11 de setembro, na sua avaliação? Bom, certamente a gente tem uma relação, porque o 11 de setembro feriu profundamente a população norte-americana, né? A gente fala de um país que até aquele momento não tinha um histórico de ter sequer uma bomba lançada contra o seu território. É uma superpotência militar, como disse o Urian, e aquilo, inclusive, ensejou em diversas mudanças legislativas nos Estados Unidos, que endureceram bastante o próprio rito de segurança nacional. E é importante lembrar que o ataque veio de fora, né? Veio de forças hostis que são de fora dos Estados Unidos. Então essas marcas deixaram cicatrizes, e essas cicatrizes certamente ressoam até hoje, embora pelo distanciamento histórico que nós temos do evento em si, não seja algo que ressoe diretamente. Mas é claro que a gente não pode criar uma desassociação completa entre esses dois fenômenos, né? Porque, querendo ou não, a história, ela dita também parte da nossa trajetória. Os Estados Unidos são bem conhecidos pela sua trajetória histórica, né? Sua dependência de trajetória, ou path dependence, como a gente chama na ciência política e nas próprias relações internacionais. Urian, voltando ao debate, Kamala Harris substituindo o Joe Biden na disputa, o debate entre Donald Trump e Joe Biden, unanimidade, inclusive entre os democratas. Joe Biden foi mal, não conseguiu ali, não teve o traquejo necessário, isso foi muito discutido e foi um dos estopins, pelo menos, quem sabe o principal estopim para a saída dele. Essa decisão, Urian, da substituição de Joe Biden por Kamala Harris, isso daí mudou o tom do que teria sido esse debate com a presença de Joe Biden, Kamala Harris aí, se saiu bem nesse debate? Qual é a sua avaliação? Mudou completamente o jogo da corrida pela presidência dos Estados Unidos. O debate do Joe Biden contra o Donald Trump foi, eu diria que a gota d'água que fez com que houvesse pressão para que o Joe Biden desistisse da sua candidatura, para que uma outra pessoa viesse.
aí no caso a Kamala Harris, que era a sequência natural, a indicada natural, foi quem assumiu esse lugar de candidatura pelo Partido Democrata, e ontem havia uma expectativa bastante grande sobre como seria o desempenho dela. Na minha visão e de diversos outros analistas de relações internacionais com quem eu conversei desde ontem, é unanimidade que ela venceu o debate de ontem, isso porque ela não falou como Donald Trump apenas para a própria base, ela fez um discurso muito mais moderado, até mesmo porque hoje a briga que tem, existe um empate técnico entre o Donald Trump e a Kamala Harris, mas existe ainda uma briga a ser feita pelo eleitorado indeciso, pelo eleitorado mais moderado, com quem eu acho que ela conseguiu dialogar mais ontem. Então, se o Trump que apareceu no debate foi aquele Trump de sempre, o Trump agressivo, que espalhava muita desinformação e que foi, inclusive, corrigido pelos moderadores do debate com informações verdadeiras, a Kamala Harris não. Ela apareceu ali de forma agregadora, com base em dados e com postura de presidente da República. Então, ela surpreendeu bastante. Você concorda? Concordo. E digo mais, essa parte de você conseguir falar com o seu eleitor, e não só com o seu eleitor, na verdade, você conseguir falar com o eleitor mediano, que é quem de fato resolve a eleição, é o que faz com que você consiga converter votos. O ânimo mudou nos Estados Unidos depois da entrada da Kamala Harris na disputa eleitoral. Ela foi neste debate tudo o que se esperava de Joe Biden. Joe Biden não conseguiu entregar, assertiva, teve o tom certo de agressividade, conseguiu colocar o Trump numa posição defensiva que há muito não se via, ele não estava confortável debatendo com ela. Então, ela conseguiu criar uma atmosfera de vencedora, que é muito importante para uma eleição que é muito disputada e será muito apertada. A gente está falando de uma eleição que provavelmente terá uma aparição muito alta de pessoas nas urnas e que o resultado vai ser muito apertado. Então, ela precisa conseguir conversar com o eleitor mediano, o que o Donald Trump tem dificuldades de fazer nesses ambientes. A gente vê que poucos dias atrás ele declarou apoio a uma medida que vai ser votada na Flórida a respeito da legalização de pequenas quantidades de droga. Isso é um aceno para um eleitor mais mediano. Isso é uma forma dele tentar dizer, olha, tá vendo como eu sou mais moderado? Mas, na hora em que ele precisa se posicionar de fato, na hora em que ele é mais pressionado, ele demonstra que tem dificuldade de moderar o seu próprio discurso. Então, isso conta pontos, tanto a favor para o seu eleitorado mais duro, quanto contra para o eleitorado mediano. Então, ontem a Câmara conseguiu realmente trazer uma postura que, no fim das contas, pode ser mais positiva para o Partido Democrata, embora não resolva a eleição. Resolve a eleição é voto, não é debate. Urian, sobre o aperto de mão, Kamala Trump, ali antes do início do debate, qual a sua avaliação? É a postura de presidente que eu falei. A gente viu que ela entrou no palco, assim como o Donald Trump, deu uma esperando para saber qual seria a reação dele. Quando ela viu que ele ficou parado, que ele não foi até ela para o que não aconteceu durante o debate entre o Joe Biden e o Donald Trump, ela foi até ele de maneira muito firme, estendeu a mão e falou assim, prazer, Kamala Harris. Porque foi a primeira vez que os dois, em toda a vida deles, eles ficaram pessoalmente de frente um com o outro. Então, foi uma postura bastante importante, uma postura que ela já chega marcando presença de palco, mas também mostrando uma postura democrática, reconhecendo Donald Trump como um oponente político e não uma pessoa com o qual ela não pode coexistir, como é muitas vezes a postura do Donald Trump na política. Naue, qual a sua avaliação? Partindo sobre essa imagem do aperto de mão. É a mesma, é o que o Urian colocou, a postura de presidente, a postura de quem demonstra que vai governar para todo mundo, não governar apenas para os seus ou para as suas. E isso certamente é um retrato muito forte, né? O tom que ela utilizou, você consegue ver a linguagem corporal dela, muito segura, muito assertiva, indo até o candidato adversário, que é um adversário feroz, não é uma eleição
muito conhecida por ser uma eleição tranquila, em que as pessoas não se atacam de forma extremamente feroz, apertando sua mão e dando a entender que, olha, independente de quem você seja, norte-americano, eu vou estar com você se você me eleger presidente. Então é uma cena muito forte, é uma foto muito forte. Ian, o Trump, embora menos agressivo, ele manteve aquela postura mais combativa. Já a Câmara tentando abordar mais as propostas de governo. Bom, isso a gente está falando aqui com base no que a gente percebeu assistindo, né? E também já acompanhando as análises desde ontem. Qual a sua avaliação? Você concorda com isso? Para a parte bastante considerável do eleitorado, se eu não me engano, mais de 28% do eleitorado, de acordo com uma das últimas pesquisas que saiu, faltava a Kamala Harris falar sobre quais eram as suas propostas. Então, ela, por um lado, ela fez isso, porém eu não vejo que ela tenha também detalhado, ela não tenha dado detalhes para além do que aquilo que ela já tinha falado. Então, tem algumas propostas específicas, principalmente para a economia que ela trouxe. Então, crédito fiscal para pessoas que têm crianças pequenas. Então, é um crédito de até $6 mil por criança por ano de desconto nos impostos que as pessoas pagam. Ela trouxe isso novamente, mas também não trouxe explicações de como isso seria feito na prática. Então, sim, ela trouxe mais propostas do que o Donald Trump, mas não trouxe mais propostas do que ela já havia trazido anteriormente. Não detalhou mais, não. Nauê Bernardo, por conta de compromissos, a agenda segue aí para o Nauê. Agradeço demais pela participação aqui no Visões, Nauê, e até a próxima quarta-feira, enquanto a gente permanece aqui com o Urian Fancelli. Combinado então, Nauê? Semana que vem a gente está junto aqui novamente. Combinado. Até semana que vem, pessoal. Um abraço para todo mundo. Visões dessa quarta-feira segue com Urian Fancelli. Urian, vamos falar sobre Venezuela, agora que o Edmundo Gonçalves conseguiu se refugiar na Espanha. Ou seja, Nicolás Maduro tirou o principal opositor do caminho, né? Mas nada de atas, ele segue ali oficialmente como o vencedor nessa eleição. Já é um indicativo de que nada vai mudar na Venezuela? Tem que haver uma pressão internacional para que isso aconteça, né? Até mesmo porque essa fuga do Edmundo Gonçalves da Venezuela acaba, de certa maneira, sendo prejudicial para a oposição. Isso porque, né, o presidente da República que foi eleito, ele deixa o país. Então, isso vem como um golpe bastante forte. A Maria Corina Machado, ela permanece no país, tentando ainda segurar as pontas de certa maneira, mas ela permanece em uma situação na qual a repressão também aumenta. Então, ela está inclusive escondida porque ela pode ser a próxima pessoa a ser perseguida pelo regime. Então, dificulta bastante a situação. Um assunto aqui do Visões e também do Brasil Agora, abordando Venezuela. Urian, satisfação enorme, que prazer conhecê-lo aqui agora, olho no olho. Espero que a gente tenha aí sempre essa relação amistosa, de muitos esclarecimentos para a gente fornecer, como a gente gosta de dizer aqui, toda a matéria-prima para o nosso espectador formular o seu juízo de valor sobre esses assuntos que a gente abordou aqui e diversos outros assuntos. Você é sempre bem-vindo, te agradeço demais pela participação. Até quarta-feira que vem, Urian. Obrigado, um prazer. Até quarta-feira.